noite, pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É uma alegria estarmos hoje aqui com vocês, muito próximo do Natal, já vivendo a campanha da nossa casa, da família Thames. Natal, da família Thames, doe o que você tem de melhor na sua família, na sua comunidade, para nossa casa. Enfim, seja feliz. Nesse momento tão especial, em que Jesus, uma vez mais, nasce nos nossos corações, e temos a oportunidade de viver esse momento mágico, e sempre em família. Eu estou muito bem acompanhada, como vocês podem muito bem ver, pelo meu digníssimo marido Marco Antônio Bosso. Salve Jesus, Marco Antônio! Feliz Natal! Obrigado, Feliz Natal a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É a renovação da esperança em nossos corações e da certeza que esse mestre que nasceu entre nós está presente hoje aqui conosco, nos ajudando, nos orientando, como um pastor que jamais abandonaria qualquer das suas ovelhas. É um momento de alegria estarmos juntos mais uma vez nesse Natal de Jesus. E olha que bonito, né, Marco Antônio, a nossa camiseta. Natal da família Thames. Doe o que você tem de melhor. E se você está aí sozinho, vai ser o pior Natal da minha vida, vem ficar com a gente. Vem participar da programação. Se for possível, esteja aqui em São Paulo, nesse happy hour do Espírito, não é? Que é o Luz nas Sombras. O mais importante é que você tenha esse encontro com Jesus, não é? Como Marco Antônio bem dizia, ao encontro do pastor. E olha que interessante, Marco Antônio. Jesus se intitula como bom pastor e nasceu numa manjedoura. Olha que interessante. Olha o exemplo, não é? Sim. E o quanto o universo se alinhou para que isso pudesse acontecer, né? Um espírito desta envergadura entre nós. De tal maneira amou Deus ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito. Aliás, essa é a passagem do Evangelho que eu mais amo. E ela está contida, e vamos começar o programa com essa frase, não é? Em João, onde nós podemos ver, em João capítulo 3, versículos 16, porque Deus amou de tal forma o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito lindo, não é, Marco Antônio? Palavras de Jesus, não é? Sim, sim. E é muito, gente, falar do Natal de Jesus, falar do amor de Deus. E falando do amor de Deus, nós nos emocionamos. E quem quiser, inclusive, a gente dá sempre sugestões de livros aqui. Quem quiser aprofundar em toda a preparação que foi feita para que o Cristo planetário, Jesus, o Messias prometido desde Moisés, estivesse entre nós, tem um livro do Espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo, se chama Vivendo com Jesus. Lá conta como foi toda essa preparação, não só
do próprio Jesus. O que aconteceu para que ele pudesse estar aqui entre nós, o Verbo feito carne, não é? Um Deus feito criança. E também da sua corte, como Amélia Rodrigues assim chama, aqueles espíritos que foram preparados para virem antes e estarem com Jesus naquele momento. E dentre eles a própria Maria Santíssima, não é, Marco Antônio? É verdade, não só Jesus, mas também espíritos de Deus que os antecedeu, não é? Para que aqui pudesse ele estar, né? Preparando os caminhos, alertando, não é? Despertando nos corações essa boa nova para a vinda do Mestre Jesus. Sim. E muitos foram eles que trabalharam, não é? Para que Sim. isso acontecesse. Sim. Nós vamos trazer então, vamos começar a explicar um significado espiritual do Natal. E vamos começar então com o Evangelho de Lucas. E diz e narra o Lucas, como vocês bem sabem, Lucas era companheiro do apóstolo Paulo em prisão. E Paulo queria escrever o Evangelho, como estava em prisão, pediu para que ele estivesse com Maria, a fim de que a mãe de Jesus pudesse então narrar os acontecidos. E é de uma riqueza tão grande de detalhes, que existem passagens no Evangelho de Lucas que não tem em nenhum dos outros evangelistas, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Mas por quê? Porque diz que o Evangelho de Lucas é o Evangelho de Maria. E só mesmo a mãe, para saber dos passos do filho e narrar com tanta beleza, né? Com tanta riqueza de detalhes esses momentos que Jesus viveu entre nós. E diz o Evangelho, e todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José. Vocês vão prestando atenção no que é narrado. E olha que interessante. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Belém situa-se a 6 quilômetros de Jerusalém e a 800 metros de altitude nos montes da Judeia. Por isso a expressão subiu da Galileia à Judeia. Buscando o sentido espiritual do Evangelho, podemos entender Nazaré como sendo nossas vivências na área da razão. É o racional que hoje, no dia a dia, fala mais alto em nossos procedimentos. Belém seria assim a representação do nosso encaminhamento, levando em conta o sentimento equilibrado, a intuição ou o amadurecimento da própria razão pelo equilíbrio desta, através da vivência com o emocional. Olha que interessante, Marco Antônio. É por isso que só o conhecimento liberta mesmo, né? Quando você começa a perceber os nuances, não é à toa que subiu, saiu de um nível e foi para o outro, para que o próprio Cristo nascesse. Na verdade, a gente começa já a entender toda uma transformação espiritual, energética, vibracional do planeta, para que isso pudesse acontecer. Para que hoje, não é, pudéssemos entender este significado que os irmãos espirituais nos trazem, né? Os evangelhos nos relatam. Sim. Continua aí, Marco Antônio. O nascimento de Jesus em Belém. O nascimento de Jesus em Belém significaria, assim,
o início de uma nova era, em que a justiça se converte em amor. Olha que bonito. E o racional é espiritualizado através de seu perfeito equilíbrio com o emocional. Gente, isso é sensacional. Olha, a luz da psicologia profunda, a luz da psicologia espírita, que é o tema do Luz na Sombra, é o objetivo da condução do nosso encontro. Não é só ler Evangelho, não é só ler a doutrina espírita, nós vamos além. Hoje nós estamos trazendo a visão psicológica e espírita do Natal de Jesus. Algo fantástico. Algo que nós entendemos que transcende os sentidos. Quando o que na verdade foi o advento, porque não foi um nascimento de uma criança, foi uma epopeia, foi um advento do amor de Deus por todos nós, teve a capacidade de converter pelo amor o racional, transformando ele num sentido espiritual, visando um perfeito equilíbrio com o emocional. Isso por si só, Marco Antônio, à luz da própria psicologia, entendemos? Porque tantas pessoas ficam extremamente tristes no Natal. E algumas, infelizmente, até apelam por tirar a sua própria vida. Observem a seguinte temática do racional espiritualizado pelo amor. Quando nós vivemos por viver e transformamos as nossas vidas com o único objetivo de comer, beber e dormir, perdemos o sentido espiritual da vivência. Consideramos o nosso corpo físico como um único objetivo, uma única meta a ser satisfeita através das ilusões e dos prazeres do mundo. Obviamente que a vida é luta, a vida é desafio para todos nós. Ninguém está aqui a passeio, não é? E quando isso acontece e chega um momento dessa vivência máxima do amor, inclusive os Espíritos de Deus são unânimes em dizer que muda a vibração de todo o planeta Terra, aqueles que se esforçam para viver esse amor terão um momento mágico de realização. Agora, aqueles que, infelizmente, ainda estão iludidos e perdidos com as ambiências unicamente materiais, aí chegam num momento como esse, onde seria a epopeia, o clímax do amor, não só com ele mesmo, mas com a sua família e com a própria sociedade, ele se frustra. Porque ele olha para ele mesmo, eu estou sozinho, eu não tenho trabalho, eu não tenho ninguém, ou se eu tenho dinheiro, eu estou doente, eu estou com uma série de situações. E aí, nós voltamos àquela palavra de Jesus, que todo o seu evangelho, ele nos convocou para nós termos tesouro no céu. Que é justamente sobre o olhar, lançando o olhar sobre a psicologia espírita, o que é que Jesus estava dizendo com tesouro no céu? Busque, meus queridos, minhas queridas, um fundamento espiritual de alegria, para que você, pela fé raciocinada trazida por Allan Kardec, ainda que esteja passando um grande desafio, consiga ver alegria no sol, nas crianças, se você está no hospital nesse momento, num tratamento paliativo, que você consiga ter essa esperança no olhar dessa enfermeira que vem te ver,
do médico que cuida de você e mesmo do ar que você respira. E nesse momento, se você está nos ouvindo, né, Marco Antônio? Ainda que você esteja sozinho, meu irmão, minha irmã, receba o nosso amor na terra e no céu. Porque o amor de Jesus, falar do Natal de Jesus é isso, é abraçar, é congregar, é levar esperança. Porque tem aquela frase, né? E hoje é Natal. E o que você fez? O que você vai fazer com isso? E o que você fez até aqui? Marco Antônio, suas considerações. Penso que são momentos importantes de reflexão que nós podemos ter durante o ano todo, para que cada dia possamos construir um momento do Natal feliz. Sensacional. Não é? Então vamos somando um pontinho de caridade, de distribuição de amor, de doação, distribuição de cesta básica, de ajudar o próximo. De ajudar o próximo, para que cada dia a gente coloque nessa cesta de Natal, olha só, se amando, essa né? energia de amor, de doação e de sintonia com esse momento espiritual que transforma as nossas vidas. Perfeito, não é esperar gostei. apenas do dia do Natal uma recompensa. Perfeito. Mas é dar a si mesmo essa recompensa para que no dia de Natal seja a epopeia do amor. Seja essa epopeia, que você sinta essa presença espiritual na sua vida, que é o renascimento de Jesus em nossas vidas. Tijolinho do Olha Natal só. que você colocou dia a dia, o ano inteiro. Como eu falo para o Marco Antônio, né? O Marco Antônio sabe disso. Ele fala assim, Marco Antônio, tá chegando o Natal. Marco Antônio, falta 2 meses para o Natal. Eu passo o ano inteiro falando, ai, Marco Antônio, vou começar a ouvir as músicas de Natal. Ah, tem uma rádio que só toca música de Natal e ela... E começa a tocar em outubro. E eu já fico feliz da vida que eu começo a ouvir já as músicas de Natal em outubro. Gente, para mim o Natal é tudo. É o momento que eu espero o ano inteiro, mas gostei muito, Marco Antônio, dessas suas palavras. O Natal é como um evento cuja epopeia do amor ou da tristeza profunda, né, se revela de 24 para 25, ou é o ápice do amor, depende do que você construi. Então faz todo sentido essa música que muitas pessoas ridicularizam, né? Então é Natal, o que você fez? É Natal, você está feliz hoje no Natal? Olha o que você construiu. Parabéns. Você merece hoje a epopeia desse amor, dos seus atos, da sua boa palavra, da sua ação, que você construiu o ano inteiro. Então, hoje é Natal. Que tudo que você doou durante o ano, parece que nesse dia ele volta para si mesmo, né? Ele volta para você com a mesma energia que você doou. Por isso, essas pessoas, muitas vezes, né, que ficam entretecidas no Natal, porque elas querem, entre aspas, ou através daquilo que acreditam ou pensam, ou das suas mono-ideias, que seja feita uma justiça na vida dela, não é? Mas, na verdade, aqui nós acabamos de ler, aqui do Evangelho, que é o início de uma nova era, que a justiça se converte em amor. Que bonito. É o amor que você distribuiu um ano inteiro, que neste dia se faz grandioso pela a sua conexão com o nascimento de Jesus, que nos trouxe os ensinamentos do verdadeiro amor. Inclusive, né, Marco Antônio, nós já fizemos alguns encontros de família, né, sobre o Natal, em que era recorrente, né, a seguinte reclamação: ai, meu Deus, vou ter que olhar a cara daquele meu parente que eu só encontro no Natal. E tenho que fazer cara de paisagem, né, assim, achar que, que legal, aguentar piadinhas chatas e ficar lá ouvindo sempre as mesmas conversas. Era recorrente, né, Marco Antônio? Eram recorrentes essas reclamações. Tem que comprar um presente. Ainda tem que gastar dinheiro e comprar um presente.
Gente, isso é família, é tudo igual, só muda o endereço. Agora, Mas temos que mudar a nossa forma de perfeito, enxergar. Marco Não é? Antônio, É a exatamente. oportunidade que a vida nos dá de experimentar através das experiências, né? Que a Joana de Anjos nos fala. Experimentar através das experiências as sensações para que possamos então burilar o nosso interior, despertando em nós as qualidades e as virtudes importantes para a nossa caminhada na evolução espiritual. Lembrando as palavras de Jesus no Evangelho, primeiro, a gente começa entendendo o seguinte: estamos na família certa. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. Segundo, palavras de Jesus no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda estás no caminho. Então, aquele seu parente, entre aspas, mais chato ou que você não se dá, é a oportunidade de você se acertar com ele. Você não precisa ficar ali durante a véspera de Natal só nos beijinhos, mas o que não pode faltar é educação, não é? O verdadeiro sentimento, se esforçar para mandar para essa pessoa a melhor semente de amor, não é, Marco Antônio? Porque o nascimento de Jesus em Belém significa, assim, o início de uma nova era, em que a justiça se converte em amor e o racional é espiritualizado através do seu perfeito equilíbrio com o emocional. Historicamente, não há certeza sobre Jesus ter nascido em Belém ou Nazaré. O que realmente importa é apropriarmos do seu sentido reeducativo, é saber que, para que o Cristo nasça em nossa intimidade, é necessário agir, equilibrando sentimento e razão, intelecto e moral, conhecimento e aplicação. Pois, se no plano horizontal necessitamos da ciência em nossas movimentações cotidianas, para verticalizarmos nossas conquistas, não podemos prescindir de uma moral elevada, consoante os ensinamentos contidos no Evangelho. Para que o Cristo nascesse, Maria e José tiveram que subir da Galileia para a cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi chamada Belém, significando assim a necessidade de subirmos espiritualmente para refletirmos o Cristo em toda a sua grandeza. Sensacional, Marco Antônio. Olha só, até os eventos que foram necessários para também nos dar um ensinamento, né, os eventos materiais que nós estamos falando, essa pequena viagem aqui, né, de subir até a Judeia, né, em Belém, para que pudesse então acontecer todo este fenômeno, para entendermos psicologicamente o valor deste momento para a vida de toda a humanidade. E para quem lembra, né, toda a epopeia de amor que Deus teve para com o mundo, de mandar o seu filho unigênito, o desafio já começou primeiro. Maria aceitando esse desafio, que nós vamos ler daqui a pouco. Segundo, o anjo fala para José: levanta, José, tira seu filho daqui. E desde o ventre materno, Jesus já era perseguido. Então precisou de um espírito abnegado que quase não se fala, não é, Marco Antônio? José. De José. Pegar Maria e Jesus, tirar daquela confusão e ir para outras terras. Imagina a envergadura espiritual Sim. de José, que na verdade foi o protetor de Jesus e de Maria. de Maria.
enquanto ele estava, né, criança, neném, recém-nascido, né, e antes do nascimento com Maria, pela perseguição que estavam sofrendo. Então, esta envergadura espiritual deste pai, José, né, sim, foi de extrema importância para este momento do nascimento de Jesus, né? E prossegue o evangelista Lucas. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então subiu, né, da cidade de Nazaré até a Judéia. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito. E envolveu em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus veio à luz por meio de Maria. Assim narra o evangelista. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Virgem aqui se refere a núbio, mulher em idade para se casar, ou mulher jovem, que em hebraico é alma. Era um termo usado quando se referia a uma donzela ou jovem casada recentemente, não havendo nenhuma referência em particular à virgindade como entendemos hoje. Olha como o conhecimento liberta. Gabriel então disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria estava preparada, por isso pôde conceber Jesus em seu ventre, isto é, dentro de si. É o que nós falamos anteriormente. Maria é um espírito que foi preparado há milênios para ser a mãe de Jesus. Não há por acaso. Leiam esse livro, Vivendo com Jesus, e vocês vão entender todo o preparativo que houve desses espíritos de uma elevada hierarquia espiritual para aqui estarem ao lado de Jesus. Para contribuir com todo esse processo da vida, né? Da vida de Jesus na Terra. Maria estava preparada, pronta. Tanto é que quando o anjo falou com ela, ela aceitou imediatamente. Estava preparada. Por isso pôde conceber Jesus em seu ventre, isto é, dentro de si. E nós, o que estamos cultivando? O que estamos construindo? O que estamos construindo dentro de nós mesmos? Quando estaremos preparados para trazer à luz o Cristo imanente em nós? Que pergunta, hein, Marco Antônio? Quando estaremos preparados, Marco Antônio? Quando estaremos preparados para trazer Jesus, para trazer à luz o Cristo que existe dentro de nós. Aquele que, segundo o texto evangélico, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que lindo, Marco Antônio. Olha só a reflexão, né, que esse então trecho... é Natal. O que você fez? O que você está fazendo agora no Happy Hour do Espírito, se preparando para o Natal?
Né, Marco Antônio? Estamos preparados realmente, não é, para trazer essa luz do Cristo em nós mesmos? Na verdade, se o Cristo é imanente em nós, ele habita dentro de nós, o que estamos fazendo para permitir que esse Cristo poderoso, esse Jesus, esse Verbo de Deus feito carne, que ele possa aflorar dentro de nós, trazendo então o que é, Marco Antônio? Renovando a alegria de viver. Não deixando, Giane, mas o mundo está em guerra, tem um monte de gente morrendo, mas o mundo sempre teve em guerra. Guerrinhas aqui, guerrinhas ali, hecatombes planetárias. Olha, os dinossauros não existem mais. Olha a lei da destruição. É a lei de Deus. E a destruição é a lei da renovação também. E a destruição do mal é do Apocalipse. É a lei das obras. Os que são sujos, sujem-se mais ainda. E os que estão querendo ficar com Jesus, aqueles que se esforçam para lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, que se tornarão cada dia mais brancas. Mas é esforço, é renúncia, é sangue, é luta. É Natal, que também não foi fácil. Essa epopeia de amor não foi fácil para que Jesus viesse a esse mundo ainda de provas e expiações. Então, estamos cultivando o que estamos cultivando dentro de nós. No entanto, Maria indaga: como se fará isso? Quando o anjo pergunta para ela: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Que coisa mais linda! Nasce então, acima de tudo, a virtude nos corações. A descida do sopro sagrado, o Natal, representa bem um momento de fecundação da virtude em nós, Marco Antônio. O valor vem do alto, por meio da revelação superior, necessitando ser por nós absorvido ao DNA de Deus e vivenciado para a fixação que se dá com o nascimento do novo ser, em que nos transformamos a partir de então. Por isso, o Cristo é sempre fecundado pelo Espírito Santo. Marco Antônio, só esse trecho aqui. Olha só, Espírito Santo, né? Um pouco antes ele explica aqui que Espírito Santo é o sopro sagrado, dando a entender a presença de Deus em nós quando a Ele estamos ajustados. Perfeitamente. Pense num processo de libertação, não é? Como diz o pessoal do Norte, pense num processo de libertação. Pense. A explicação de muito assim, das coisas que a gente desconhece e agora trouxe ao nosso entendimento essa revelação através do Evangelho de Jesus, para entendermos o quão foi a epopeia e o quão trabalhadores espirituais, e quanto o universo se preparou para que esse momento pudesse acontecer, e esse momento de transformação de um paradigma. Daqui para frente, nós vamos vivenciar, aprender o que é vivenciar o amor de Deus em nossas vidas. É, muito lindo. Disse então Maria, quando indagada pelo anjo:
Eis aqui a serva do Senhor. Maria estava pronta, senão ela não teria dito isso. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Perfeitamente justa aos desígnios superiores, Maria se entrega totalmente aos desígnios de Deus. É aquele momento em que há perfeito entendimento do mecanismo da vida. Quando o espírito sabe que o mais importante é atender à vontade do Pai e então cumpre-a fielmente. É liberdade. Gente, olha o que diz o texto. É liberdade e obediência. Encontramos assim em Maria as 3 qualidades básicas para que o Cristo possa nascer. Primeira, confiança. Segunda, consciência. E terceira, obediência sintetizada na fé. Marco Antônio, liberdade e obediência. Parece contraditório, não é? O que é uma liberdade e obediência? Mas antes ele fala de confiança, né? A confiança de Maria em acreditar nos desígnios de Deus para a sua vida e ter a consciência de, ao receber a presença do anjo, aceitar os desígnios de Deus em sua vida. Obediência. E não uma liberdade desvairada, né? Sem restrições, não é? Então, apesar de parecer assim uma coisa muito difícil de entender, é simples agora pelo entendimento do Evangelho que nos traz aqui, né? Observem, quando Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obviamente, se houve alguém que cumpriu a lei, foi ele. Inclusive, ele sempre falou, eu não vim descumprir a lei. Eu vim cumprir as profecias. Inclusive, até os tributos da época Jesus pagou. Quando temos liberdade, obediência significa que o espírito se torna feliz, extremamente liberto, quando ele obedece na sua inteireza à lei de Deus. Porque a plena liberdade só é alcançada quando o espírito plenamente obedece às leis de Deus. Do contrário, é viver na ilusão, é considerar esse encantamento do corpo físico, esse encantamento do mundo material e considerá-lo como o único objetivo. E isso torna ilusória a vida. E você se distancia das leis de Deus, caindo então nesse perigoso terreno da desobediência à própria lei. E quando isso ocorre, jamais viverá a própria liberdade. Pode haver sim uma libertinagem, ou seja, uma ilusão, um brinquedinho, um arremedo de liberdade, quando na verdade a verdadeira liberdade é aquela que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz, porque a nossa consciência está tranquila. É dessa liberdade, obediência, de que nos fala esse trecho do Evangelho. Encontramos assim em Maria essas 3 qualidades, não é à toa que ela foi e é a mãe de Jesus. 3 qualidades básicas para que o Cristo possa nascer. E até Marco Antônio, parafraseando aqui nesse momento, perguntamos a nós mesmos quais são as qualidades básicas que nós já temos para que nesse Natal Jesus possa nascer dentro de nós. Confiança,
consciência, obediência às leis de Deus, sintetizadas na fé e agora sintetizadas na fé raciocinada? Jesus, envolvidos em panos, nos ensina a lição da simplicidade que você falava no início, né, Marco Antônio? Enquanto nos preocupamos tanto com os acessórios, com o peru do Natal e etc., né? Não que esses acessórios não sejam importantes. São importantes também para a vivência da família, para a alegria, para aqueles momentos, porque a vida passa muito rápido, não é? Mas nós não devemos excessivamente nos preocupar como se isso unicamente fosse o objetivo da vida. E nós lembramos no Evangelho que é a nossa bússola, e diz Jesus, olhai os lírios do campo. Não ceifam, né? Não colhem, não ceifam, não tecem, mas tem lá aquelas vestiduras tão lindas, né? Brancas. Olha as aves do céu, Deus as alimenta. O convite de Jesus era para que não estejamos ansiosos pelas lutas da vida. E hoje ainda existem pessoas, já falamos sobre isso no programa, que acham bonito dizer, ai, eu estou tão ansiosa, como se a ansiedade fosse uma pérola, um colar, um cordão magnífico a ser ostentado e falar para todo mundo que eu estou ansiosa. Não, isso é um problema psíquico. Sério. Porta aberta. Já física, mente abalado, necessitando aí já talvez de medicamento, por isso a medicina humana, não é, Marco Antônio? E mais ainda espiritual. Jesus, envolvido em panos, nos ensina a lição de simplicidade. Enquanto nos preocupamos tanto com os acessórios em nossa vida, do dia a dia, os espíritos superiores ocupam-se com o que verdadeiramente é importante para a vida imortal, ou seja, para o espírito. Marco Antônio, por favor, continue aí para nós. A manjedoura é o tabuleiro em que se deposita a comida para as vacas, cavalos em estábulos. Segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por meio de Jesus, colocado em um tabuleiro como alimento para animais, o Evangelho ensina-nos que, se quisermos deixar a condição de animalidade em favor de uma espiritualidade mais autêntica, é preciso que tenhamos o Cristo, ou a Boa Nova, por Ele proposta, como o alimento definitivo de nossas almas. Condição esta confirmada por Ele mesmo, quando mais adiante nos afirma: Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Marco Antônio é muito lindo. Olha só, mais uma explicação da manjedoura de Jesus, psicologicamente falando, aos nossos corações. Tabuleiro de alimento para animais. Representava aquele momento na manjedoura para as nossas vidas. Sim. Assim, acabou de dizer aqui. Como Jesus, Temos que ler várias vezes. Como o próprio Jesus se apresentou como pão que veio do céu, ele nasceu no lugar certo. Ele nasceu num local em que era alimento, que eram depositados os alimentos para os animais.
e o Filho de Deus, o alimento do amor de Deus para com a humanidade, não poderia ter nascido em outro lugar que não ser nesse tabuleiro. Olha só, abandonarmos a condição de animalidade. Sim. Para em favor de uma espiritualidade mais autêntica. O Evangelho ensina-nos que se quisermos, olha o livre-arbítrio, é fé raciocinada, se quisermos deixar a condição de animalidade em favor de uma espiritualidade mais autêntica, é preciso que tenhamos o Cristo, ou a Boa Nova, o seu novo mandamento, como alimento definitivo de nossas almas. Então é Natal. E o que você fez? Condição esta confirmada pelo próprio Jesus, quando mais adiante nos afirma: eu sou o pão da vida. O pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. A outra lição, depois da humildade, Marco Antônio, é o quê? A resignação. Vamos lá. Não pense que parou por aí. Né? Não parou, pelo contrário. Outra lição encontrada é a da resignação. Porque não havia lugar para eles na estalagem. É muito comum este fato quando nos ajustamos aos desígnios superiores e agimos em favor do amor e da fraternidade. Não há para nós lugar onde se instala o interesse imediatista do mundo material. Resignação total. Se historicamente não podemos precisar com certeza onde e quando se deu a noite do nascimento do nosso Mestre Maior, isso não importa. O importante é que ela aconteceu. Emmanuel assim a descreve em A Caminho da Luz, abre aspas, harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, a noite santa. Fecha aspas. Como já dissemos, o nascimento de Jesus representa o início de uma nova era, em que a justiça se converte em amor. E a fraternidade pura através de sua exemplificação. Exemplificação da fraternidade. Meta a ser alicerçada em nossos corações. Antes era o homem biológico, depois o homem espiritual. Marco Antônio, suas considerações. Penso que nós temos que ler esses trechos várias vezes, não é? Para fixar realmente o momento importante que o Natal nos faz revelar através dos trechos de Evangelho relatados aqui pelo irmão Emmanuel. Não é? Tenho Olha certeza a riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando nesse momento, eu nunca ouvi essa versão do Natal da minha vida. E eu tenho certeza que hoje, com essa visão psicológica espírita, você vai entender
o que realmente significa o Natal para a sua vida e mais, né? Permitir que esse menino Jesus, que já habita dentro de você, nós temos o DNA de Deus, que ele possa florescer nessa noite silenciosa, nessa noite santa, que seja o encontro pessoal seu com Jesus. Como já dissemos, o nascimento de Jesus representa o início de uma nova era, o nascimento do homem espiritual. Na festa que preparamos ao final de cada ano, Jesus deveria ser personagem principal, assim também como devemos nos preparar para ela. E qual a melhor vestimenta a usar, Marco Antônio? O amor, com certeza. Paciência com os familiares, paciência com nós mesmos, né? Nessa cesta de Natal que o Marco Antônio falou no início, o amor para com o próximo, é importante você também ter lá, dentro dessa cesta, assim, brilhando o alto amor, não é? O alto perdão, autoconhecimento. É algo que falamos durante todo esse ano, que estivemos de uma forma bastante honrosa com vocês, nesse happy hour do Espírito. Olhem para a sua cesta de Natal nesse momento. Os irmãos espirituais sempre comentam conosco, né? Jamais se sinta sozinho. Sim. Olha só, nem Maria, né? A envergadura espiritual de Maria esteve sozinha. Ela Sim. tinha ao lado dela lá José e outros que contribuíram depois, os reis magos, né? Mas espiritualmente nós temos uma pleiade de espíritos de Deus que estão conosco. Começar pelos nossos anjos da guarda, né? Os espíritos protetores e todo este momento espiritual que representa o Natal. Jesus vai estar contigo na sua casa, independente se você estar sozinho ou não, independente se você se sente solitário ou não. Agora, o seu entendimento é que vai permanecer para que você possa então sentir esta presença do Natal, do renascimento de Jesus em você mesmo. Exatamente. Então a alegria de viver não é um evento externo, não é? Esse sentimento de amor não é um sentimento externo que queremos, não. É um sentimento interior de cada um de nós, que brilha à medida que deixamos essa sintonia espiritual refletir em nós. Aí sim começamos a entender verdadeiramente, através dos ensinamentos de Emmanuel, o que é verdadeiramente o Natal. E a pergunta é, qual vestimenta usar, então? Aqui traz, então, vamos trazer duas passagens evangélicas para refletirmos sobre estes temas. Uma de Mateus, que começa dizendo o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e me fostes ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? E responderá o Rei Sol, né, Marco Antônio? Em verdade vos digo
que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha só a nossa cesta de Natal, né? Sim, sensacional. Tudo que fizemos lá desde o primeiro dia do ano, todo o amor, toda a doação. É a nossa toda a campanha, devoção. doe o que você tem de melhor. Toda a devoção que você teve para com seus filhos, para os seus familiares, para os seus incompreendidos, não é? Boa, boa. Aquele espinho na carne que esbofeteia aí, todos então, nós, que faz parte da nossa olha família. a vestimenta, olha a sua vestimenta de Natal, e que ele fala aqui. Emmanuel cita, né? Enquanto você tivesse todo ano ali, né? Dia após dia, durante o ano, contribuindo de alguma forma com o bem do semelhante, esta é a vestimenta que você vai ter no Natal. Esses são os dons espirituais que compõem a sua cesta de Natal, olha só. E a sua vestimenta vai estar limpa se você renunciou, se você viveu o amor, se você lavou as suas vestiduras para a preparação do Natal no sangue do Cordeiro de Deus. Apocalipse na cabeça. Não tem outra saída. É renúncia do nosso ego, é o cultivo das emoções que falamos aqui o ano inteiro, onde abrimos mão do nosso próprio eu e nos doamos, nos amamos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que mais deve brilhar na nossa cesta de Natal é o alto amor, o autoconhecimento, o auto perdão. Porque quando brilhar mais o alto amor, o que vai acontecer, Marco Antônio? Os nossos olhos serão luz. E o nosso interior será luz. E o nosso exterior vai brilhar mais ainda. E que aí, coisa então, bonita. Completa Emmanuel, né? Não parou ainda. Não, de forma nenhuma. Que façamos em nome do Cristo um Natal diferente. Vai, Marco Antônio, nesse pedaço aí você. Que saiamos de nós mesmos, de nossos caprichos e desejos pueris, buscando atender às necessidades de nossos semelhantes mais carentes. Às vezes, por vezes, esse semelhante mais carente, mais próximo, somos nós mesmos. Portanto, orai e vigiai, principalmente nesse momento do Natal, para que você não caia em tentação e permita que o vazio existencial tome conta de você. É possível lutar e é possível vencer? Sim. De repente, esse semelhante mais próximo e mais carente somos nós mesmos. Então, oração, vigilância, vai na casa espírita, passa no passe. Tá difícil? Vamos orar junto. Mas não desista, né, Marco Antônio? Continua, sim, por favor. Reclamamos do pouco que temos, mas quão muito é esse pouco se comparado ao enorme percentual da humanidade que muito menos tem, chegando a faltar até o básico necessário? Lembremos destas palavras. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Na outra passagem de Mateus, lemos o quanto o vestuário, porque lembra, nós estamos discutindo, comentando aqui nesse trecho, qual a vestidura usar. Então, entendemos no trecho inicial, o rei dizendo então que fazendo ao próximo, está fazendo a ele mesmo, falando então a Jesus da caridade, do amor, e abrimos então para o alto amor. Na outra passagem de Mateus, lemos, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Se eu vou vestir um vestido vermelho, se eu vou vestir um vestido verde, que vestido que eu vou usar no Natal? Olha só, não tenho nenhum vestido novo para usar no Natal. Né, aqui é a pergunta. Olhai para os lírios do campo, Marco Antônio. Para que possamos estar vestidos com uma
túnica nupcial. Bonito. É preciso estarmos ajustados ao fluxo da vida, que é a lei superior, que é amor. Ajustados ao fluxo da vida, que é a lei superior, que é o amor. Os lírios não trabalham e nem fiam, mas cumprem a sua missão de enfeitar, mesmo tendo nascido em condições adversas. Ao dizer que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua exuberância, se vestiu como qualquer deles. A beleza que Jesus observa é a que vem de dentro, aquela gerada pela consciência tranquila do dever cumprido e do ajuste aos propósitos superiores. Nada dá mais segurança e firmeza do que o Evangelho vivenciado. Assim, firmemo-nos em seus ensinamentos de moral superior e estaremos preparados para que o Cristo nasça em nós e pelos frutos de nossas ações também possamos ser chamados de filhos do Altíssimo ou Filho de Deus, por quem quer que seja. Muito maravilhoso. Marco Antônio, suas considerações então, quanto à pergunta, que vestiduras então usar? Penso que a virtude de Deus em nós e os ensinamentos de Jesus é o exemplo que as nossas vestiduras precisam ter. Não basta um vestido lindo, maravilhoso, não é? Como disse aqui Emmanuel. Como dizia minha mãe, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Pois é. É o que vem de dentro, né? Jesus observa a nossa beleza espiritual, a que vem de dentro, aquela que foi gerada pela consciência do dever cumprido. E aí nós lembramos, né, da manjedoura de luz. Quais foram as vestiduras de ouro que Jesus usou na manjedoura? Não. Maria enfaixou Jesus com trapos, significando o que seria a sua vida. A pregação da humildade, mais do que a pregação, a vivência da humildade. Em todos os momentos, quando questionado, Jesus respondia: eu vim cumprir a lei. E cumpriu integralmente, desde as profecias do Velho Testamento, quando o próprio Moisés anunciava que viria o Cristo, o Filho de Deus. Cumpriu as Escrituras no que tange aos profetas Isaías, Jeremias, que anunciavam que o Messias viria. Jesus, na sua humildade, se me permite dizer, humildade, obediência total ao Pai, mesmo sentindo as dores de uma cruz, entregou-se completamente por amor. E essa entrega se deu no momento em que a humanidade vivia o ápice da escuridão, o ápice das trevas, semelhantemente ao que vivemos hoje. Joana de Ângeles, então, nos traz de uma psicografia de uma reunião na noite de 5 de setembro de 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, através do nosso amantíssimo Divaldo Franco, com o título Natal,
e Jesus. E diz Joana de Ângeles: quando da sua chegada à terra não houve mobilização humana, nem estardalhaço ou qualquer movimento de massas para informar a humanidade que o Rei Solar, olha como ela chama Jesus, que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Anunciado secularmente como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão, do amor. No silêncio de uma noite fria, ele chegou, acolitado por seus angélicos invisíveis, e sobre a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que ele, Jesus, renovaria moralmente quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele, Jesus, revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos desse modo bem-aventurados. Marco Antônio, que coisa mais linda. Como é fácil o entendimento do Evangelho, né? Quando a gente tem aí um espírito como Emmanuel que nos aqui explica, Joana de Ângeles. No caso, Joana de Ângeles sintetiza, né? E traz a luz do nosso entendimento e da nossa pequenez, né? Para nosso aproveitamento, né? Ela é simplesmente maravilhosa. Ela transforma, assim, o que a gente acha que o entendimento é difícil em palavras fáceis de compreender, né? Os valores para a vida, centrados no dever da solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. E observe que ela destaca a sinfonia do Sermão da Montanha. Nós já fizemos um programa
falando sobre isso. Gandhi diz que se Jesus não tivesse pregado absolutamente mais nada, não tivesse dito mais nada para a humanidade, o Sermão da Montanha já teria sintetizado todo um compêndio de beleza, de sabedoria, de moral, de riqueza e de amor para com a humanidade. Tamanha riqueza das bem-aventuranças. E observem que Jesus foi batizado, foi para o deserto, e a sua primeira aparição pública foi nas bem-aventuranças, onde ele abre os nossos olhos e o nosso entendimento para a felicidade, porque a palavra bem-aventurança significa feliz. Então, quando você, pode parecer um paradoxo, aliás, toda a pregação de Jesus, para aquela época e infelizmente ainda hoje, representa um paradoxo para muitas pessoas. Como pode ser bem-aventurados os que choram? Como pode ser bem-aventurados os humildes? Como pode ser bem-aventurado aquele que espera pela justiça? Como pode ser bem-aventurados esses? Mas Jesus, voltamos sempre àquele raciocínio, pregava para uma humanidade que tinha acabado de sair, isso até à luz do direito, vigorava então o código de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, que vigorou então desde do Velho Testamento. Quando Jesus, vivendo ali na treva do domínio de Roma, da perseguição dos Césares, inclusive para com ele mesmo, ele abre os olhos e tenta mostrar a visão espiritual da vida, de que tudo tem um motivo, diz Bezerra, não há injustiçados. Então, se eventualmente, naquele momento que Jesus pregava, aqueles homens e aquelas mulheres humildes e miseráveis, doentes, que rastejavam e imploravam uma gota de amor daquele ser iluminado, Jesus disse para eles: meus filhos, quase que pelas suas palavras, pelo seu tom de voz, e a gente imagina a ternura do seu olhar, quando ele fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque terão amparo do próprio Deus. Jesus diz: meus filhos, não importa que hoje a coisa esteja muito difícil, o que importa é o seu galardão no céu. Por isso, do próprio Jesus, é a palavra que pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Joana de Ângeles sempre destacou. Jesus, profundo conhecedor da psique humana, falava aos espíritos, muito mais do que falar aos corpos. E continua Joana de Ângeles. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele, Jesus, revolucionou os paradigmas na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. Demonstrou a felicidade através das bem-aventuranças. Se diz Joana, nunca mais ninguém falaria como Jesus se expressou, ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. Continua, por favor, Marco Antônio. Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia da luz, que se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre.
É certo que estes também são dias muito semelhantes àquele em que ele viveu. Há predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda a parte os seus obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo em pós e felicitando-se plenamente. Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o amas. Utiliza-te então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que, longe de ti, aguardam por uma migalha de bondade que lhes podes e deves ofertar. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e terra, homenageando o Rei Solar, que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Porfia no desiderato de estar com ele e não desistas nunca, mesmo que descubras conspirações contra os teus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te dedicas. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. É Natal. Ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Que maravilha. Então, dessa noite magnífica, desse happy hour do Espírito, a pergunta inicial: é Natal, o que você fez? E ainda que nós não tenhamos feito absolutamente nada, esse é o momento da renovação. É o momento de parar e dizer para o próprio Jesus: Senhor, o Senhor anuncia no seu Evangelho que bate à porta do meu coração. E eu, Senhor, nessa noite maravilhosa, permito que o meu coração seja aberto ao seu amor, Jesus. Permito que a luz da sua manjedoura, que a luz da estrela de Belém, nesse momento, adentre o meu lar, o meu espírito, tocando profundamente, para que no meu espírito se converta as vestes nupciais, as vestiduras brancas, Senhor, dando forças para que na nossa renúncia, no nosso desapego, na caridade, na liberdade e obediência, como estudamos essa noite,
tenhamos a certeza de estarmos vivendo o seu Evangelho e dessa forma cumprindo a lei pela obediência, pela fé raciocinada, possamos ter a verdadeira liberdade. Liberdade essa que muitos gritam pelas ruas e acabam se tornando escravos de vícios, de situações e pior, escravos de outros espertos que manipulam as mentes, principalmente a juventude. Não é, Marco Antônio, que o Emmanuel trouxe aí para nós, que você estava comentando? Olha só o que eu separei, né, para isso aí. Os padrões, nos padrões de Jesus. Bonito. Palavras de vida Apresenta, Marco Antônio, qual é o livro que você está, de onde você está tirando a informação. Na verdade, é bastante livro importante para o pessoal estudar depois, né? É livro O Evangelho por Emmanuel, os comentários às cartas de Paulo. Trazido por Francisco Cândido Xavier. Sim. Nos padrões de Jesus, transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entretanto, habitualmente, em algumas, capazes de aprisionar-nos com facilidades de ordem humana, através de corporações que nos valorizam os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes, por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas estas mudanças são susceptíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Considerações sobre o trecho, Marco Antônio? Penso que ele faz uma alusão muito grande a esse momento do nascimento de Jesus, ao que Jesus representa nas nossas vidas, que é a mudança de padrão que muitas vezes observamos pelas conveniências do mundo material. E esquecemos de moldar os padrões espirituais, os padrões de moral que Jesus nos traz e nos ensina no dia a dia. E o apóstolo Paulo aqui, nesse trecho, nos lembra, né? O modelo do Cristo em nós, né? Os padrões do Cristo em nós. Alcançar esses padrões do Cristo em nós
Obviamente é um trabalho, primeiro, de permissão. Porque essa quintessência do amor já começou desde o primeiro momento, quando começamos o programa, em João, capítulo 3, versículo 16. E de tal maneira amou Deus ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não pereça em si mesmo, não se iluda com o deslumbre da matéria, não pereça, mas tenha a vida eterna pela vivência dessa liberdade, obediência da lei de Deus. E aproveite na sua integridade, atingindo a categoria de completista, como narra André Luiz nos seus livros. Completista, aquele que reencarnou e conseguiu de forma magnífica cumprir a sua missão. Retorna ao mundo espiritual com status de completista, ou seja, aquele que conseguiu completar. Eu ainda comentava com Marco Antônio hoje de manhã, nós não temos ideia do esforço dos irmãos espirituais para nos mantermos vivos aqui na Terra. Desde a concepção, nascimento, criança, você falava dos construtores, não é, Marco Antônio? Que nos acompanham até Explica, os 7 Marco anos. Antônio, essa questão. O próprio André Luiz, né, nos seus livros, André menciona os Luiz, construtores. através do Chico, sim. E a bondade divina é tão grande que esses construtores acompanham o desenvolvimento, não é, do espírito encarnado até os seus 7 anos de idade. Com certeza aí ele não é abandonado, é apenas um outro grupo que, com certeza, que continua perseverando, os anjos da guarda, né? Os mentores, nosso pai, nossa mãe, nossos avós. Mas o desenvolvimento espiritual junto à alma, né, que é o espírito encarnado desses irmãos que são os construtores, nos acompanham até por volta de 7 anos. E muitos deles, inclusive, devem fazer até algumas visitas esporádicas, né, para ver se está tudo bem. Então, são muitos aqueles espíritos que trabalham para que a nossa vida possa continuar. Sim, por isso devemos ser gratos. Nem na noite de Natal. Se você eventualmente, Giane, mas já morreram todas as pessoas da minha família, hoje eu tô aqui sozinha, eu não tenho nem vontade de festejar. Acontece muito isso, Macanta. Às vezes a pessoa até está envolvida ali por um certo conforto, não é? Mas tem a desilusão, a tristeza como companheira. E nessa noite tem a nós, eu e o Marco Antônio e o próprio Jesus, que bate à porta do seu coração e convida você a essa renovação, a ser feliz com você mesmo, porque existem sim, meus irmãos, muitos motivos para a felicidade, muitos motivos para a felicidade. Como está no capítulo 19 do Apocalipse, daqui a pouco nos preparando para a vibração do Natal e para a oração do Natal, uma oração linda que vamos trazer para vocês, do Apocalipse, que significa revelação, o livro da esperança, o livro de amor de Deus para com todos nós, trazido por Jesus ao João Evangelista. E depois disso, ouvi no céu uma grande voz,
como se fosse de uma grande multidão que dizia: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. E a multidão disse outra vez: aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: amém, aleluia. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. E aí ouvi um grande som, que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia: aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei e reina sobre nós. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-la. A noiva é toda a cristandade. A ela foi dado linho finíssimo, olha as vestiduras. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, puro, para se vestir. E o linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto, falando para João: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu, João, me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como você o é, e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus Cristo é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Esse é o Natal de Jesus. Lavemos as vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que nos deu o seu Filho. Demos glórias a Deus, como esses anjos cantam: aleluia, glórias. O reino de Deus passou, o planeta Terra, o reino da Terra passou a ser do nosso Deus. Marco Antônio, vamos com esse espírito do Natal, com esse espírito da esperança, as vibrações, a preparação de todos vocês com as suas águas, para esse momento magnífico que com certeza cairão do céu, fluidos curadores, revitalizantes. Abram os seus corações, meus irmãos, abram os seus corações
para receber Jesus, que em mais um Natal nasce na manjedoura humilde de luz para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente é Natal. É a comunhão espiritual que cada um de nós neste momento pode sentir com este mestre de amor que renova em nós toda a esperança de viver servindo ao seu propósito verdadeiro e espiritual. Viver contribuindo para que o mais necessitado do corpo, do espírito, da mente, possa também se libertar dos males que enfrenta, a fim de que todos juntos possamos trilhar o caminho de volta ao coração deste Mestre verdadeiro, que nos ampara, nos protege e nos ensina a amar todos os dias. Lembremos sempre deste momento que nasce em nossas vidas, através da Sagrada Família, que muito sofreu, lutou, superou todas as adversidades, para que hoje pudéssemos entender verdadeiramente em nós o brilho do amor de Jesus, que devemos cultivar todos os dias, para que o Natal desperte em nós cada vez mais os valores importantes a serem trabalhados para toda a vida eterna. E que essa luz que brilha da manjedoura possa também brilhar em nossos lares, libertando-nos de todas as energias perniciosas, para que todos juntos cresçam cada vez mais, contribuindo uns com os outros, nos pequenos projetos, nos afazeres, no exercício do amor. E é assim, queridos irmãos, que a sintonia se faz presente na vida de todo aquele que é hoje e será para toda a eternidade verdadeiramente feliz, se olhar para si mesmo e trabalhar em si os valores a serem despertados, das aptidões que Deus nos dá, nos deu e nos concede hoje a oportunidade de exteriorizarmos dia após dia. Que o amor de Jesus possa transformar a vida, libertando os corações aprisionados pela falsidade do amor do mundo, entendendo, vivenciando e conhecendo o amor verdadeiro que o nosso Mestre Jesus, neste Natal, se faz renovar a esperança em nossos corações. E que esse dia memorável de aprendizado e todo o significado da manjedoura, do nascimento de Jesus,
possa orientar as mentes numa nova postura, no padrão verdadeiro que Jesus trouxe a todos nós. Sejamos, pois, gratos por todos estes ensinamentos ministrados milenarmente por estes espíritos trabalhadores da seara do Mestre. E assim também somos nós, trabalhadores de Jesus, quando nos colocamos através dos seus ensinamentos a servir com amor todos aqueles que nos cercam. Que essa paz que nos envolve neste momento, que esse brilho do Natal possa permanecer todos os dias nesta data de hoje, neste momento agora e para todo o sempre em nossos corações. E neste momento trazemos a vocês de Maria Dolores petições de Natal. Senhor, quando criança, só surgia o Natal, e eu te enfeitava o nome em flores de papel, e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre, no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, Mestre do coração. Amado Mestre Jesus, maravilhas do reino de Deus, as maravilhas da Jerusalém celestial que desce sobre nós, Senhor. Dai-nos força, Jesus, para lavarmos as nossas vestiduras no teu sangue, e que nesse Natal suplicamos que o teu Espírito mais fortemente renasça no nosso interior, Jesus amado. E que esse presente, essa joia, que é o seu Espírito dentro de nós, resplandeça pela eternidade, Senhor.
Porque se podemos pedir algo nesse Natal, é que o seu amor esteja sempre ao nosso lado. Porque o que mais queremos, Jesus, é estar eternamente contigo. Que a emoção, a paz dessa noite silenciosa ecoe eternamente em nossos espíritos, para que possamos, em consonância com os anjos, na gruta de Belém, cantarmos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja eternamente o Deus Pai, Criador da terra e do céu, que nos deu seu Filho unigênito por amor. E por amor, Senhor, abrimos os nossos braços uma vez mais para te recebermos dessa noite, Jesus. Faça em nós, Senhor, brilhar a estrela maior do seu amor, para que possamos, iluminados e luarizados pelo teu Santo Espírito, Jesus, vencermos a nós mesmos e estarmos de pé diante do trono, Deus Pai, cantando aleluia, glória a Deus, porque o reino da terra passa a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor, e dai-nos força para que possamos viver, ainda que em espírito, essa visão dos glorificados do Apocalipse. Essa paz dessa noite maravilhosa, Senhor, possa nos dar forças para vencermos todos os desafios do próximo ano, porque do seu amor, Senhor, sempre estaremos seguros, firmes, e que a luz dos teus olhos ilumine uma vez mais os nossos caminhos. Que a luz da sua manjedoura toque os nossos corações nessa noite, Senhor, abrindo os nossos olhos para a beleza eterna das bem-aventuranças e da vida espiritual. A tua bênção, meu Pai. A tua bênção, Senhor Jesus. Meus amados, meus queridos, nessa emoção do Natal, eu e o Marco Antônio que passamos aqui o ano inteiro com vocês, levando alegria, por vezes choramos juntos, rimos juntos, como na noite de hoje, uma noite de muita emoção. Abraçamos todos vocês carinhosamente e desejamos que essa noite de Natal seja a noite do encontro verdadeiro de vocês com Jesus. Nosso lar, né, Marco Antônio? Em Evangelho e amor, abraça a todos. Suas palavras. Feliz Natal. Jesus. Com Jesus. Feliz Natal com Jesus. Gente, beijo no coração. Feliz Natal para todos vocês. E até o próximo Luz nas Sombras, Happy Hour do Espírito. Não se esqueça da nossa campanha do Natal da Família Tens. Doe o que você tem de melhor. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Tchau, tchau, gente! Feliz Natal! Feliz Natal!